Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Cartas do Rei. Se você já é inscrito no canal, muito obrigado, continue curtindo e compartilhando os nossos vídeos. Se você é novo aqui, já sabe, se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe sempre a sua sugestão, é sempre muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar a respeito de Brasil, uma pátria educadora. Será que o Brasil realmente é uma pátria educadora? Como anda a nossa educação a nível nacional? É disso que nós vamos falar com a nossa convidada de hoje. Teus filhos são cartas vivas do rei, selados pelo Espírito, o Espírito do Deus vivo. Bom, para quem não conhece a Kênia, ela tem 39 anos de idade, ela nasceu em um lar parcialmente cristão e ela se batizou aos 15 anos de idade. Ela é casada com o William há 18 anos e eles são pais da Dalat, de 15 anos, do Guilherme, de 9 e do Gabriel, de 2. Ela é formada em pedagogia e pós-graduada em psicopedagogia e ela atua na docência há aproximadamente 17 anos e atualmente ela está dando aula para classes iniciais na Serra e em Vitória. E é por isso que ela é a nossa convidada de hoje. Kênia, seja muito bem-vinda ao canal, um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu, pastor. Kênia, eu sei que em algum momento da sua vida você desejou ser uma professora. Quando que isso aconteceu? Quando você decidiu se tornar uma professora? Acho que a gente descobre isso quando tá na infância, né? Brincadeiras. Aí reunia os colegas, colocava todo mundo junto e sempre quem era mais pra frente para poder brincar de ensinar era eu. Aí catava os giz, lembra os quadros de giz? A gente terminava as aulas na escola, ia lá no resto da professora, catava nos lixo e levava para casa. E lá riscava muro, riscava parede e brincava com a minha irmã, com os primos. Depois a gente foi crescendo e isso ficou, da minha infância ficou. Esse ato de ensinar, de falar para as pessoas. Eu soube que eu iria falar para as pessoas. E na minha cabeça eram só para crianças. E hoje está se dando até mais para adulto, assim. Mas a intenção principal era falar para criança, ensinar a criança. Kênia, qual é a importância da educação para você na sociedade? Essa pergunta ela é bem complexa. A importância da educação para mim hoje na sociedade, ela é o fator fundamental para uma nação sadia. É claro que a gente tem outros critérios, como a família, como a religião propriamente dita, mas a educação, a forma como você trata o ser humano como cidadão, ele é um sujeito de direitos, ele precisa estar empenhado, engajado em produzir algo na sociedade. Isso tudo são fatores relevantes na escola, é critério nosso de trabalho. Eu não posso olhar um aluno, uma criança, simplesmente para transmitir conteúdos. Eu preciso enxergá-lo como uma criança cheia de história, cheia de emoções, cheia de sonhos, de desejos, de frustrações, de traumas, e eu preciso colocar isso tudo dentro da minha sala de aula. Eu preciso ter essa relação. E algo muito interessante que é em torno de 25 histórias diferentes. Se eu não souber conduzir essas vidas, né, se nós como profissionais de educação não enxergar essas crianças, elas podem, como um ser completo, um todo, ela não vai ver sentido na educação como fez para mim, como fez para você, como fez para as pessoas da sociedade, né? E às vezes a gente educa e tá dentro de sala de aula, trabalhando com criança, não para ela se tornar um juiz. É claro que eu almejo isso para minhas crianças, mas o que eu quero é que ela seja um cidadão de bem, que ela entenda qual é o papel dela dentro daquilo que ela foi colocada, dentro da família dela, dentro do trabalho dela, que ela tenha responsabilidades, ela entenda que ela tenha direitos, que ela tem deveres, e isso tudo a gente trabalha dentro de sala de aula desde os pequenos. E eu tenho esse desafio proposto. Eu acho que nós, como professores, temos esse desafio, fazer essa criança entender o seu lugar, o seu papel na sociedade, além de transmitir conteúdos, além de passar o científico, né, aquele que é padronizado, que é normatizado. Eu tenho toda uma questão solidária, toda de cidadania para ser trabalhada, que é o nosso desafio maior. Kênia, qual é o nível de influência que a escola tem na vida de uma pessoa? Depende do sujeito que a gente está lidando. Porque nós temos crianças, eu tenho crianças, por exemplo, que já passaram por mim, eu tenho 18 anos mais ou menos de sala de aula,
que hoje são médicas, que alcançaram um nível social diferenciado. Eu tive crianças também que a última notícia que eu tive dela, de um rapaz que eu dei aula no 5º ano em Vitória, que ele estava na UTI com toda a barriga perfurada com relação a tráfico de droga. Então as histórias são imensas. Questões de oportunidades, questão de família, mas depende muito da criança. Eu trabalho muito com a criança assim, pastor. O que você quer? Eu não quero ouvir da sua família, é o que você quer. Ah, meu pai é alcoólatra, meu pai bate na minha mãe. Não foi assim, mas você quer ser alcoólatra? Você quer? Ah, por que isso, por que aquilo? Mas você quer? Eu trabalho com a idade entre 7 e 8 anos, até, dependendo da criança defasada, até com 14. Eu não trabalho com essa possibilidade assim. Eu não gosto disso. Ele é pobre coitado, ele é de um risco social muito extremo, a família é a pobre coitada, não. Porque existem histórias, né, diversas histórias de pessoas que escolheram a educação. Eu já fui de escola particular e de escola pública. A minha forma de dar aula não mudou. Muda a estrutura, muda acesso a materiais, essas coisas. E vou falar a verdade, assim, às vezes nem os alunos mudam, porque de escola particular, os pais trabalham dia e noite para manter um padrão de vida. E nas escolas públicas, nas áreas mais carentes, trabalham dia e noite para poder sobreviver. Então, não muda. A questão é a importância que se dá aos estudos. Então, o pai de uma escola, de repente, privada, ele vai influenciar o filho a ser mais comprometido com os estudos, porque sabe a importância que tem. O da escola pública de áreas mais carentes, talvez não. Estou falando no geral, generalizando. Mas eles, como não conhecem, como para eles a educação não fez tanta diferença, então não empenha aquilo para o filho fazer também, ser também. Mas são crianças que eu tento trabalhar dessa forma. Qual é o seu sonho, qual é o seu objetivo? Hoje existem diversas ações, né, de políticas públicas que dão acesso às crianças às universidades, dão acesso a outros lugares, mas às vezes o foco não é nem esse, nem se ele vai ser um profissional bem-sucedido, mas que ele seja um cidadão capacitado, que ele saiba se portar nos lugares, que ele saiba conversar com as pessoas, que ele não seja enganado, que ele não caia em armadilhas de sujeitos, de pessoas mal intencionadas, que ele saiba ler para isso. Eu tenho crianças que falam assim, não, professora, eu não quero estudar não, porque eu vou ser jogador de futebol. Aí eu falo assim, menino, presta atenção, como é que você vai ser jogador de futebol? Você vai assinar contrato se você não sabe ler e interpretar o que está escrito? O seu olheiro lá, o seu agente, ele vai passar a perna em você, você vai trabalhar, ele vai ficar com todo o seu dinheiro. Aí ele parou, pensou e falou assim, é verdade, né? Eu falei assim, pois é, e aí você vai ser roubado. Você quer ser roubado assim? Não dá. Então tento sempre mostrar para ele que a necessidade de leitura, de escrita, do cálculo, para que ele não seja colocado para trás, para que ele não seja enganado pelas pessoas, mas que ele seja um bom cidadão, independente do que ele vai ser depois, né? Eu quero que ele seja o melhor possível na área que ele for escolher. Se ele escolher ser cozinheiro, essa semana passada, uma falou para mim, professora, eu quero ser chefe de cozinha. Eu falei assim, então monta um restaurante muito caro, muito top, faz aquelas comidas muito gostosas, porque é caro demais, e você vai arrasar. Você já pensou uma criança falar que quer ser cozinheira? Eu não imaginava isso, mas é o sonho dela. E eu preciso valorizar isso na criança. O que eu estou entendendo é que a escola ela tem uma influência, mas ela não é uma influência decisiva, né, nesse cidadão. Ou seja, atributos como familiares e outras coisas também vão interferir até mais do que a escola, influenciar até mais do que a escola, para que essa criança se torne alguém na vida. Ken, a gente sabe que o professor, de um modo geral, ele enfrenta muitas dificuldades, a gente poderia aqui enumerar muitas delas, mas eu queria trazer um pouco para o nosso contexto, qual as maiores dificuldades que um professor cristão enfrenta dentro de uma sala de aula? Dentro desse novo contexto de sociedade que a gente está vivendo, algumas coisas têm incomodado muito o professor cristão. Pelo menos aqueles que levam um pouco a palavra de Deus mais a sério, mais afinco, e são coisas que a gente tenta
trabalhar para minimizar esse impacto na nossa crença. A gente tem, por exemplo, hoje, eles chamam de arranjos familiares ou de nova concepção de família. E aí você acha de tudo, você acha que é tudo contra a palavra de Deus, tudo contra aquilo que a gente crê. É a avó tomando conta e cuidando do neto. É a mãe que mora com o 3º, 4º, 5º casamento e que todas as crianças estão ali no meio. É a mãe morando com a namorada. É o pai morando com o namorado. O pai, a mãe, morando com os seus parceiros dentro de um mesmo espaço. E são tudo isso misturado, as crianças crescendo nesse meio. Às vezes eu me pego pensando no final de semana lá em casa, o que meu menino está fazendo? O que eles estão aprontando? Porque a gente tem uma padronização daquilo que é de Deus para nós. A gente tem uma padronização daquilo que é o bom para nós. Não é porque essas famílias são ruins, é porque às vezes elas são constituídas, mas elas são disfuncionais. O pai deixa aquilo que é para a mãe fazer, a mãe assume o papel do pai, e aquilo na cabeça da criança é uma loucura, uma loucura. E eu vejo que a gente ainda tem enfrentado questões, né, de ideologia, elas estão assim tentando ser freadas por alguns movimentos cristãos, mas ela é real. É difícil pra gente, pra mim, por exemplo, chegar no Dia das Mães e a gente não ter a comemoração do Dia das Mães mais. Foi transformado em Dia da Família. Porque o menino não tem a mãe, porque o menino só tem a figura da avó, porque o menino tem a figura... Mas quem tem, eu acho que fica agora posto de lado. Então sempre eu tento fazer alguma coisa dentro de sala de aula para valorizar também essa mãe que o menino tem, que às vezes é sozinha, que às vezes é guerreira, às vezes cria 2, 3, 4, 5 filhos. E ela precisa ser valorizada de alguma forma. E aí vem o trabalho. Você não tem a sua mãe, ela não está junto com você, mas dá para quem cuida. Ah, é meu pai, eu moro com meu tio, com meu pai. Então ele faz o papel materno também para você. Dá para ele, valoriza ele, aquilo que ele está fazendo, porque Deus é pai de órfãos, né? Então, se na falta de um, eu sei que o Senhor vai suprir isso aí de alguma forma na vida dessas crianças. Tem as políticas que são complicadas para a gente, política pública mesmo, de troca de nome de pessoas. Pra gente tá muito delicado. Tá chegando um momento que nós vamos ter graves problemas dentro de escola. Inclusive com a literatura infantil. Ainda hoje, eu estava vendo um livro de uma criança, que é um livro do Ziraldo, do Menino Maluquinho. E este livro ele vem confrontando algumas coisas cristãs. E eu tirei foto para mostrar, porque às vezes eu falo algumas coisas para as mães crentes, as mães cristãs, e elas às vezes não é a realidade delas. Mas o livro falava assim: será que Deus não errou fazendo Adão um adulto ao invés de uma criança? Isso vai colocar na cabeça da criança que Deus pode errar. Então, se fez adulto, se fez o homem adulto e não uma criança, ele pode ter trocado o meu sexo. Ele pode ter me feito um menino ao invés de uma menina. Então, as coisas sutis. A outra é o menino ajoelhado na cama, dizendo assim: amar a Deus acima de todas as coisas. Aí vem a pergunta da criança embaixo: e a minha mãe, onde fica? Então, é como se assim, eu preciso colocar minha mãe acima de Deus. Questionando essas coisas das crianças, colocando essas questões para as crianças. E isso me chocou. Porque isso vai contra os meus princípios, vai contra aquilo que eu creio. Kênia, o aluno de hoje é diferente do aluno do início da sua carreira? Muito. Muito diferente. A questão da violência, então, questão de desrespeito à autoridade do professor, dos mais velhos, é muito diferente. A gente tem casos assim, eu tenho casos extremos, absurdos de crianças tacando cadeira em mim, sabe? São histórias assim meia loucas, que você não acredita se contar. Mas isso reflete muito, mas eu vou voltar a falar assim com relação ao que ele aprende em casa. Então, quando você vê essa criança muito violenta, possivelmente ele aprendeu de alguma forma. Não é o natural dele. A gente tem as crianças do natural, o brinquedo é meu, aquela coisa do egoísmo e tal.
mas você trabalha aquilo durante a fase da educação infantil e ela chega no primeiro, segundo, terceiro, quinto ano, sabendo seu posicionar, sabendo seu limite. Mas crianças que não conseguem olhar para o outro, respeitá-lo e agredir de forma verbal, física, emocional, é muito triste. Uma criança violenta na sala, uma criança desrespeitosa, que fala palavrões, ela desestabiliza um grupo, ela desestabiliza o professor. Às vezes eu consigo ter autoridade com eles, mas eles não têm o devido respeito com a pessoa da limpeza. E isso acaba comigo, porque ela merece o mesmo tipo de respeito que a gente. Sim. E tem várias histórias deles desrespeitando todas as pessoas. Velho, moço, eles batem no maior, briga com o maior. E essa situação da violência, do desrespeito ao professor, desrespeito à comunidade escolar, já vem da família, já vem de uma cultura que você... De desvalorização, não preciso de escola, não preciso de professor, não preciso desse profissional, então não preciso valorizá-lo. Você não acha que também de um empoderamento infantil? Porque, por exemplo, o que eu estou querendo dizer com empoderamento infantil? É que se hoje se deu poder à criança, um poder que ela não deveria ter, que é o exemplo. Olha, se o professor brigar com você, pode brigar com ele, xinga ele, responde ele. Isso é ensinado pelos próprios pais. Os próprios pais. Não aceite desaforo. Você vê que pai não sabe dar limite para a criança. Uhum. Eu tiro aqui pela igreja, porque final de culto é uma loucura. E você não vê pai pegando o filho aqui. Olha, peraí, menino, você tá correndo, gritando pela igreja e fazendo isso e aquilo. Então você vê que tem uma certa liberdade demais. A criança se sente na autoridade de fazer aquilo. E por ela não saber lidar com o não, quando um adulto chega e faz isso, automaticamente ela vai desrespeitar esse adulto, porque ela aprendeu que ela tem poder. Ela tem poder de fazer aquilo que ela quer. Kênia, na sua opinião, a escola tem tentado destruir a família, ou seja, ao menos esse conceito de família? Eu acho que a escola não, mas existe uma força por trás das leis, né? Esse movimento atrás dessa ideologia de que a família é prejudicial para a sociedade, que a família é prejudicial para a escola, esse tema é prejudicial. Eu acho que isso sim. E essas leis, elas recaem em cima das escolas, né? E eu fico preocupada porque a gente ainda tem conseguido barrar algumas coisas, o professor ainda tem autonomia para fazer algumas coisas ou deixar de fazer. Mas eu temo chegar um momento que a gente não vai conseguir. E aí eu vou ter que abandonar a sala de aula, eu vou ter que abandonar o ambiente de educação. Eu oro a Deus e peço para que a educação seja educação como aquela que Cristo ensinou, com liberdade, com contexto, com a realidade da criança, a realidade das pessoas, a realidade do aluno. Mas eu acho que essas leis, as pessoas que a gente escolhe, que estão por detrás dessas leis, a ideologia que elas carregam de vida, a concepção cultural que ela tem de família, se ela sofreu com essa estrutura de família de repente, ou se ela tem esse histórico ruim, e essa pessoa é colocada numa posição de poder e autoridade na nossa nação, ela vai fazer algo para prejudicar quem ainda tem isso. E a gente precisa proteger isso, pensando muito bem em que pessoas colocar para nos governar. Isso para mim é muito sério, porque toda essa política ela resvala em sala de aula, ela recai sobre a gente. Então as leis que são produzidas por pessoas que a gente escolhe, essas sim podem destruir as famílias. E querendo ou não, é uma verdade, vai passar pela escola. Porque nós estamos formando gente, formando cidadão, formando pessoas que vai saber se portar depois. Pelo menos esse é o objetivo da sociedade, da escola na sociedade. Que as crianças saibam se comportar como cidadão de direito. E quando essas leis são colocadas e feitas por homens que não têm o temor de Deus, eles vão destruir. Eles vão querer destruir essa criança, vão querer destruir a alma dela, os sonhos dela. Isso eu acho uma agressão muito grande. E esse é o nosso maior desafio, orar para que o povo cristão, para o povo de Deus, coloquem pessoas que tenham
no mínimo, temor de Deus para fazer nossas leis, para legislar sobre nossas leis. Porque se não colocar pessoas ímpias, com pessoas que têm inclinação para o mal, eles vão vir com força sobre as escolas, através de leis, através de diretrizes, obrigando-nos a fazer coisas que vão contra os nossos princípios cristãos, contra a igreja, contra a família, contra a sociedade e contra os princípios divinos. E isso é muito sério. A nossa preocupação hoje com relação à eleição, o ano de eleição, é essa. O povo está anestesiado com Copa do Mundo. Se o Brasil for campeão, vai ser um tormento, mas não se preocupa com a eleição para presidente, não se preocupa com os deputados e senadores. Sim. Porque o presidente não governa sozinho. E pelo contrário, quem faz essas leis são comissões dentro das câmeras. E essas leis é que vêm para cá. Ela que vai obrigar a mim e as outros profissionais cristãos a falar contra o nosso Deus, a falar sobre ateísmo, a propagar mentiras satânicas. E isso é muito preocupante para nós. Não estou dizendo que o Estado não deva ser laico. O Estado laico não é um Estado ateu. Exato. Né? O Estado laico ele defende todas as formas de religiões. Ou seja, se o Estado é laico, ele deve defender todas as religiões e a liberdade delas. E a partir do momento que esse Estado começa a ir contra uma religião, ele deixou de ser laico. Exatamente. Né? Ele deixou de ser laico. E esse é o princípio que a gente está vendo, né, pastor? Sim. Nós temos a tendência contra os cristãos, a favor em detrimento de outros. Mas não é isso que a gente faz. Não é isso que a educação propõe, não é isso que a escola propõe. Nós propomos, a gente tem a postura de respeitá-los e trabalhar em cima de que não ofenda ninguém, nem nos seus valores, nem nos seus princípios, e trazer para eles essa questão de ser a melhor pessoa onde ela estiver, junto com conhecimento científico, cultural, histórico, que faz parte do currículo mesmo, né? Faz parte mesmo daquilo que eu preciso dar para as crianças, oferecer, mediar para as crianças, o conhecimento que eu preciso fornecer a elas. Kênia, nós poderíamos passar aqui muito tempo falando a respeito desse assunto, que é um assunto muito vasto, né? Você sabe disso. Mas queria que você fizesse suas considerações finais, uma mensagem que você queira deixar a quem está nos vendo agora. Para as famílias cristãs que acompanham a vida escolar dos filhos, que tentem ser o mais próximo dos professores, conheçam os professores que estão com seus filhos, acompanhem os cadernos, os livros didáticos, os livros de literatura. Eles são de grande influência na vida das nossas crianças. Eles têm trazido concepções não cristãs muito fortes. Para as crianças, elas precisam entender que a educação para elas é uma porta de entrada para sonhos, para desejos que podem vir a ser realizados. Faz grande diferença você ser uma criança estudiosa, ser uma criança que se interesse pelas coisas, que seja curiosa. Eu quero muito que o meu país seja considerado e seja reconhecido por grandes prêmios Nobel, cientistas. E quem sabe, né, uma dessas crianças seja nossos filhos, sejam nossos conhecidos. Para os profissionais de educação, oremos. Precisamos de muita oração, precisamos de muita sabedoria de Deus para saber agir em sala de aula, para poder dar o melhor para as nossas crianças, porque por muitas vezes eles são os melhores seres humanos, as melhores pessoas que eles vão encontrar durante um bom período da caminhada deles. Bom, se você gostou desse vídeo, clique no curtir, compartilhe também com outras pessoas, abençoe a vida de outras pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe também seu comentário aqui embaixo e também nos acompanhe nas redes sociais. Bom, muito obrigado por você estar aqui até agora, que Deus te abençoe, fique na paz e até mais. Tchau!